E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aos nossos vídeos de Arduino, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o servomotor. O servomotor, ele é um motor inteligente e ele é muito utilizado na parte de robótica, onde as pessoas criam pernas, braços, articulações para a mão, ou até mesmo para simular pequenos maquinários, como guindastes. O servomotor ele tem a inteligência da gente conseguir, via Arduino, indicar qual é o ângulo que ele vai se comportar. Então, qual ângulo que ele vai respeitar. A gente vai trabalhar aqui com um servomotor, o SG90, que é um servomotor que respeita de 0 a 180 graus. Ele é um servomotor bem baratinho, custa em torno de 15, 20 reais. E ele não é o único servomotor que a gente pode encontrar para trabalhar com microcontroladores. Existem servomotores que são do tipo 360 graus, então a gente consegue dar uma volta completa utilizando a programação. Então, para a gente começar a trabalhar com o servomotor, a gente vai ver primeiro esse sketch que está sendo projetado, onde eu vou ter simplesmente um Arduino Uno e um servomotor ligado na minha protoboard. Então, se a gente observar esse primeiro sketch, a gente vai ver que eu tenho um servomotor do lado direito, onde eu tenho um conector que já vem nele, com 3 fios. Então o marrom é o terra, o vermelho é a voltagem, ele trabalha com 5 volts de tensão, e o fio laranja, que vem direto nesse servo, ele é o fio que a gente utiliza para mandar o sinal, então para fazer a comunicação entre o servo e o Arduino. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo essa sketch e todos os códigos que a gente vai utilizar no vídeo de hoje. Então agora a gente vai para o código para ver como que a gente utiliza o servomotor juntamente com o Arduino. Então agora, aqui já com o servo de verdade, vocês podem perceber que eu tenho um chicote que já vem no meu servomotor, exatamente como aquele sketch digital. Então eu tenho um conector na ponta para o fio marrom, que é o terra. Eu vou ligar ele direto aqui no meu Arduino na pinagem ground da minha placa. Eu tenho o vermelho, que é a conexão de energia, que eu estou ligando nos 5 volts da minha placa Arduino. E o cabo laranja, que é meu cabo de sinal, eu vou ligar ele na minha porta digital 4. Aqui no meu sketch, a gente vai ver um pouquinho a utilização de uma biblioteca. Então a biblioteca, ela sempre deve ser a primeira instrução que eu devo colocar no meu código. E o que é uma biblioteca? A biblioteca nada mais é do que um conjunto de funções que alguém compactou e deixou ela gravada em forma de biblioteca. Dessa forma, a gente não tem que ficar escrevendo vários e vários códigos para poder manipular o nosso motor. Então, para esse caso aqui do SG90, a gente pode utilizar a própria biblioteca que vem no Arduino IDE, que chama servo.h. Então, eu importo essa biblioteca e logo abaixo eu vou ter as definições do meu sketch, que vai controlar o motor. Uma coisa que a gente ainda não tinha feito nas aulas anteriores é a criação de definição de variáveis, que é o que a gente vai começar a ver daqui para frente. Por quê? Dessa forma, eu posso reaproveitar a definição da variável, né, a definição do pino que eu vou utilizar no meu sketch, várias vezes. Eu não tenho necessidade de ficar escrevendo a todo comando que eu vou utilizar o número da porta que eu estou trabalhando. Então a gente cria uma definição com um nome e eu falo qual é a porta que eu estou utilizando. Então no meu caso eu estou criando aqui uma definição chamada pino motor e estou falando que eu vou usar a porta 4, que foi exatamente onde eu conectei o meu servo motor. Na sequência, eu vou criar aqui um objeto chamado motor, que é da classe servo, daquela biblioteca que a gente importou, que vai servir para a gente controlar o nosso micromotor. No setup eu vou iniciar meu monitor serial e também vou iniciar meu objeto motor. O que eu faço para ele? Ele é muito semelhante com o pin mode que a gente já usou nos outros vídeos.
Qual que é a diferença? Em vez de usar o pin mode, eu estou chamando aqui o objeto motor e estou falando o attach, que é exatamente falar para a biblioteca do servo em qual porta ela está recebendo a ligação do Arduino. Então, no nosso caso aqui, eu estou dando um attach no pin motor. Poderia também escrever aqui attach 4. Dessa forma, eu não precisaria ter definido uma variável para controlar esse pin. Já no meu método loop, a gente vai fazer o controle desse motor. Então, o que a gente vai fazer? A primeira instrução que eu vou dar para ele é para mover o meu servo para o ângulo 0. Então, note que eu tenho lá o objeto motor e eu tenho a função write. Essa função vai indicar para o motor qual é a posição que eu quero. Então, basta eu passar para ele em graus, qual é o valor que eu estou querendo que ele se posicione, e o meu servo motor vai respeitar o ângulo que eu acabo colocando aqui. Então, eu vou primeiro mandar ele para 0, vamos dar 2 segundos, vai mudar para 45, vou dar mais 2 segundos, vou mandar para 90, 2 segundos, e ele vai ficar nessa movimentação do motor para a gente ver como é simples de trabalhar com esse motor. Então, eu vou lá em Sketch, carregar, o servo motor nessa posição é a posição 0. Então, onde eu tenho aqui os pontos de fixação do meu servo motor, eu tenho a posição 0 dele. Vou abrir o monitor serial e ele já começou. Motor 0, motor 45, motor 90. Então ele vai voltar. Posição 0 graus, posição de 45 graus, posição de 90 graus. E ele volta. Então ele fica nesse loop que foi a programação que a gente fez. A utilização dele é bem simples e com isso a gente pode brincar com várias coisas, fazer a cabeça de um robô, mexer o braço, mexer a perna de algum robozinho. O servomotor ele é muito utilizado no mundo aí do Arduino. Agora a gente vai dar uma olhada num outro sketch que já está aqui na tela para vocês também, que é um sketch onde eu tenho a utilização de um potenciômetro. Se você não viu o vídeo passado, eu vou deixar o link aqui na parte superior para vocês poderem acompanhar como funciona um potenciômetro com o Arduino. Então o que a gente vai fazer com esse novo sketch? Eu vou fazer com que o meu Arduino receba a informação do meu potenciômetro e a partir do próprio potenciômetro eu vou fazer com que ele mande a posição para o meu servomotor, ou seja, assim que eu for manipulando a posição do meu potenciômetro, o meu servomotor vai respeitar e vai acabar se posicionando de acordo com a rotação que eu for fazendo nesse potenciômetro. Agora aqui no meu segundo sketch, ele é muito parecido com o primeiro. A única alteração que a gente vai fazer então é adicionar mais uma definição, que é o pino do potenciômetro, que eu vou estar controlando. Então eu vou conectar o meu potenciômetro na porta analógica 2. E aí, lá na parte do looping, eu apaguei as definições de ângulo que o meu servomotor estava respeitando. E agora eu fiz uma lógica para que ele respeite a posição de ângulo que eu vou receber do meu potenciômetro. Então a gente vai fazer a leitura do potenciômetro. Na sequência, a gente vai converter o valor que eu recebo do meu potenciômetro. Se vocês não viram o vídeo passado, eu também expliquei sobre a função map, a função de conversão que a gente tem dentro do Arduino. Uma vez que eu faço a conversão desse ângulo, a gente vai escrever esse ângulo no monitor serial e eu vou pedir para que meu servomotor respeite o ângulo obtido nessa leitura. Ele dá um pequeno delay e volta e vai ficar nesse loop sempre observando o valor do meu potenciômetro. Então vamos lá em Sketch, carregar, vou abrir aqui meu monitor serial. Então ele está printando aqui que meu ângulo obtido é 0, porque eu estou com meu potenciômetro completamente virado para a esquerda, e assim que eu for aumentando o valor do meu potenciômetro, né, então girando ele aqui para a direita, observa que meu servomotor
ele está girando. Então o máximo de ângulo que ele aguenta é os 180 graus. Então se eu volto, eu vou colocar ele aqui em 90, vou voltar mais um pouquinho, colocar ele em 45 e volto mais um pouco, 0. Então com isso eu consigo controlar a posição do meu servomotor simplesmente usando um potenciômetro. Com isso, poderia fazer um braço robótico ou até mesmo um mini guindaste e ficar controlando o movimento desse braço, desse guindaste. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi bem rápido, simples, para a gente entender como funciona o servomotor, a sua utilização. Se alguém ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa nos comentários que a gente responde assim que possível. Quem gostou, deixa um like e, se possível, se inscreva no canal.